O Discord é um aplicativo com suporte de texto e áudio que permite realizar chamadas de voz e de vídeo. Também há funções que não são tão comuns em outras plataformas de bate-papo online, como, por exemplo, a criação de canais, criação de servidores, emojis personalizados, chat de voz em grupo, chamada em vídeo, individual ou em grupo e jogos. O aplicativo foi criado em 2015 e seu principal objetivo era fornecer aos jogadores de videogame uma maneira de se comunicar e desenvolver uma comunidade fora dos próprios jogos, mas essa realidade vem mudando ao longo dos anos. O aplicativo vem sendo alvo de investigações após diversas denúncias de crimes na plataforma. Está sendo investigados 5 suspeitos, sendo eles Dexter, de 20 anos, que fez 9 vítimas, DPE, de 21 anos, acusado de aliciar e convencer as vítimas a irem até São Paulo, onde abusou de uma menina de 13 anos que veio de Joinville, Santa Catarina. Outro suspeito, de 21 anos, que durante uma live mostrou um arquivo onde tinha fotos e vídeos de suas vítimas, nomeado por vagabundas estupráveis. Lau, de 22 anos, que é investigado de abusar da garota de Joinville juntamente com DPE, e Josh, de 20 anos, são acusados de assédio sexual, aliciação de menores, agressão, ameaça, abuso sexual, dentre outros. No total, são 10 vítimas identificadas e mais 5 casos estão sendo investigados pela polícia. São 3 em São Paulo, uma no Espírito Santo e uma no Amapá. Conversamos com o delegado Eric Fantin, que nos fala como eles agem e de que maneira esses canais funcionam. Lamentavelmente, a internet ainda é uma terra fértil para criminosos. E eles convencem alguns, principalmente adolescentes, a participarem dessas situações, que são situações que indicam crime. Apesar de ter alguns aplicativos mais propícios, né, como esse bem citado por você, nós já tivemos problema no Brasil, questões judiciais com o Telegram, com o WhatsApp. Então, a internet por si é boa, mas a má utilização dela tem nos causado alguns problemas. Nesse aspecto, quando não há um controle muito efetivo, se utilizam-se desses aplicativos para a prática de crimes graves, misoginia, desrespeito contra as mulheres, racismo, nazismo, que é uma coisa que ninguém mais aceita. Infelizmente, alguns canais de comunicação divulgam ideias visivelmente nazistas, fascistas. Então a gente pede aí muito cuidado. Não entrem nessas situações, não caia nessa mensagem de ódio. É isso que a gente tem que pedir, principalmente para os nossos filhos. Nesses últimos dias foram presos ali 4 jovens lá no interior de São Paulo que usavam o Discord ali para cometer esses crimes. Em caso como esse, como que é feito a investigação para chegar até os envolvidos? Geralmente parte de uma denúncia de um pai, de uma mãe, de um responsável, porque infelizmente a juventude é que é mais propícia a cair nesse tipo de conversinha. Feita a denúncia para a autoridade do local, dos fatos, vai ser aberta uma investigação, ainda que a internet não é terra sem lei. É muito tranquilo para as equipes especializadas das polícias civis identificar quem está por trás, ainda que de perfis falsos. Então, ainda que demore alguns dias, vai chegar no IP, vai chegar no endereço da pessoa e a investigação vai conseguir concluir com uma certa facilidade quem está por trás daquelas mensagens de caráter criminoso. Então, não pense você que pelo fato de você estar anonimamente na internet, a polícia não conseguirá chegar até você. Consegue sim. Feitas essas denúncias, as investigações se iniciam, exigem-se algumas autorizações judiciais para quebra de sigilos. Essas autorizações, quando vêm, são imediatamente cumpridas pela polícia e nós chegamos ao endereço e ao nome dos infratores. O senhor saberia nos informar de que maneira que eles agem? Eles criam chats na internet através desses aplicativos que dificultam um pouco mais até divulgar realmente para alguém responsável que os denuncie. E ali eles vão tentando convencer as pessoas de suas ideias. Convencer as pessoas, por exemplo, de que o nordestino é culpado por determinada coisa. Isso é um absurdo, né? O nortista, aqui como nós, as pessoas do centro-oeste,
ou os sulistas são culpados por qualquer problema. Começam assim, essa ideia de ódio. A culpa é sua por aquilo que aconteceu errado. A culpa é da mulher, a culpa é do homem, a culpa é do negro, a culpa é do branco. Começa essa ideia de ódio e vai convencendo, eles vão percebendo quais são os usuários que estão mais predispostos a aceitarem essa ideia de ódio e vão convencendo esses usuários a propagar essas ideias de ódio e até a cometer crimes mais graves. Violência física, por exemplo, contra as pessoas na rua. Ah, fulano é de tal partido, então quando vocês encontrarem, agridam ele. Isso é um absurdo, a gente não pode de maneira nenhuma aceitar esse tipo de comportamento. Aqui na nossa cidade já tem algum caso ou então algum semelhante? E como é que faz para estar fazendo a denúncia? Você pode ligar no 197, que vai ser anônimo, fique tranquilo. O importante para nós é que chegue a denúncia até a gente. Então vocês tenham a tranquilidade de ligar para o 197, passar o máximo de informações possíveis, porque daí isso acelera a investigação até a gente chegar ao suspeito e eles responderão. Existem crimes graves aí nessa situação. Crime de racismo, por exemplo, ele é imprescritível. Então, o tempo que demorar não tem problema, nós vamos identificar a pessoa e ela responderá, nem que seja daqui 5, 10 anos, então muito cuidado. Feita a denúncia, nós iniciaremos as investigações até chegar ao autor das mensagens criminosas. Mas o mais importante é que cuide dos seus filhos. Os adolescentes, infelizmente, estão sendo muito cooptados por essas pessoas, dessas mensagens de ódio. Então cuide com seu filho, aconselhe ele a usar a internet para o bem, para tratar bem as pessoas, para demonstrar respeito. Jamais divulgar mensagens de ódio. Qual que é o conselho aí que o senhor deixa tanto para os pais, como também para os adolescentes? Os adolescentes, a gente diz assim, bonito é amar as pessoas, respeitar as pessoas. Discurso de ódio não é bonito. Aos pais, fiscalizem os seus filhos. Enquanto o filho é menor de idade, cai sobre os pais, os genitores, quase toda a responsabilidade daquele menor. Fiscalizem o filho de vocês, consultem o que eles estão fazendo na internet e imponha limites. A responsabilidade é sua. Criança e adolescente não tem essa liberdade de fazer o que quiser na internet, não. Responsabilidade é dos pais. A Marli, que é estudante de psicologia, vai explicar alguns dos motivos que pode levar o adolescente a cair em casos como esse do Discord. A psicologia ela vem para trazer à luz do entendimento da mente mesmo, né? O adolescente, normalmente quem cai mais nesses aplicativos são adolescentes, né? Então, a gente vem para trazer esse entendimento de que o adolescente também é um ser humano, com um ser pensante, e ele precisa... É uma fase, na verdade, uma fase que precisa de muitos cuidados. O adolescente, ele está passando por grandes alterações hormonais, alterações no seu meio social, onde ele pensa quem eu sou, o que eu vou fazer, qual o meu objetivo de vida. Então, a psicologia ela vem para trazer isso, de que você tem valor, você é especial, você precisa entender qual a sua identidade. A psicologia ela traz isso, de você se ver, se enxergar e significar a sua vida. E o que faz com que esses adolescentes caem em casos como esse do aplicativo do Discord? Não tem como eu dizer assim, isso é algo que realmente pode desencadear, porque cada um é cada um tem uma forma, algo que pode desencadear. O que para mim pode ser algo insignificante, para um adolescente pode ser o que vai ser o gatilho para ele cair nesse aplicativo, cair nessas ciladas que a internet tem hoje. Então, às vezes pode ser que seja uma má relação na família, não tenha um bom relacionamento com os pais ou com seus cuidadores. Pode ser também exatamente isso que eu falei, de ele estar numa fase diferente até então, porque antes ele era apenas uma criança, não tinha muitas responsabilidades. Agora ele é um adolescente que ainda não tem responsabilidade como adulto, mas às vezes lhe é cobrado funções que são de um adulto. Então, às vezes, essa dúvida na cabeça deles também pode ser um fator desencadeador
para cair nesse aplicativo, ou às vezes um desentendimento amoroso, porque essa é a fase onde começa a ter esses relacionamentos também, ou às vezes um trauma vivido na infância que não foi trabalhado, não foi resolvido, ou às vezes também uma perca, né? Um estado de luto, tudo pode estar desencadeando. Então, são vários fatores. Quais são aí os cuidados que os pais devem ter com os filhos? Então, é de suma importância que os pais estejam sempre atentos ao comportamento do seu filho. Na adolescência, normalmente você escuta aquela fala, isso aí é só frescura, isso aí é só algo da adolescência. Mas é importante a gente entender que não é frescura. O adolescente está passando por um turbilhão de coisas na sua vida, na sua mente. Então, é importante a gente trazer um olhar de compaixão, de compreensão para aquilo que o adolescente está trazendo. Às vezes o adolescente não era assim, mas ele começou a se trancar no quarto, começou a perder vontade de fazer atividades que ele fazia antes, que ele trazia alegria, ele trazia prazer. Então, é importante que os pais estejam atentos a esses pequenos detalhes, porque às vezes são pequenos detalhes que vão crescendo e vão somando para lá na frente acontecer como tem acontecido nesses aplicativos. Porque não é só esse aplicativo que está trazendo hoje, é vários outros. Às vezes na rede social, esses dias teve um caso de um menino que se suicidou por causa de bullying na rede social, né? Então, é algo que tem sido muito recorrente por causa da facilidade do acesso à rede social, acesso a aplicativos que, às vezes, o adolescente está num simples jogo, que para ele é um simples jogo. E ali ele está passando informações da sua casa, informações do seu meio privado, particular. Então, é muito importante que os pais, embora eles às vezes falem, mas eu não tenho tempo para estar aqui com meu filho, mas procure estar mais presente no seu filho, com seu filho. Ele precisa desse apoio. Às vezes você não é o pai que está cuidando, mas é o responsável por é o avô, é a tia. Então essa equipe, esse grupo que é responsável pelo adolescente precisa estar atento. Até os professores. Às vezes o professor ele viu que o adolescente, o seu aluno, ele tinha um comportamento, mudou do nada. Então é importante que todas as pessoas estejam atentas aos comportamentos do adolescente. Tem algum sinal em específico que os pais possam observar e analisar a respeito da mudança de comportamento? Olha, igual eu comentei, normalmente o adolescente ele começa a se reprimir. Às vezes ele não quer mais comer, ele se prende dentro do seu quarto. Isso é uma característica que é muito importante estar atento. O se isolar, estar longe das pessoas, de um grupo de relacionamento, é muito prejudicial para o desenvolvimento social da pessoa, do indivíduo. E o que você, como estudante de psicologia, alertaria a respeito da importância dos pais estarem observando o comportamento dos filhos? Então, nós somos seres sociáveis, somos seres sociais. Então, nós precisamos de ter uma interação tanto na família quanto na sociedade para sermos desenvolvidos de uma forma, como se diz, plena. Mas, então, é importante que os pais estejam atentos a isso, estejam atentos desde a infância, a estarem trabalhando com esse indivíduo, construindo ele para estar no mundo afora. E o indivíduo, quando normalmente ele tem uma base bem firmada na família, ele consegue se desenvolver melhor na sociedade. Então, os pais precisam estar atentos ao desenvolvimento do seu filho, ao desenvolvimento tanto na escola, tanto com as suas relações interpessoais de indivíduo com outro indivíduo. Qual é o seu conselho que você deixa aí tanto para os pais como também para os adolescentes? Para os pais, busque entender mais seus filhos, busque compreender mais seus filhos. Embora a correria do dia a dia nos roube muito o nosso tempo, tem uma frase que fala que a gente dá tempo àquilo que nos é prioridade. Então, se a gente conseguir colocar os nossos filhos como prioridade, nós conseguiremos tempo para dar atenção a eles. E para os adolescentes, ocupe a sua mente. Não tenha um tempo ocioso, procure atividades extracurriculares, né? Às vezes você só estuda, não faça isso, só estude quando chega em casa, vai assistir só uma TV ou uma série. Pega e use seu tempo livre para crescimento seu
como indivíduo. Busque ler, busque algum curso extracurricular, como fazer uma aula de música, fazer uma aula de violão, trace objetivos para o seu futuro. Comece a tentar planejar o que você vai querer fazer quando terminar o ensino médio ou quando sair da escola. Busque não ficar sem fazer nada. E aí tem aqueles também que estudam e trabalham, né? E aí tenta objetivar o seu tempo, tenta significar esse seu trabalho. Porque quando o adolescente ele tem um tempo muito livre, aí sim que ele começa a procurar algo para fazer, aí que ele tem muito mais chance de cair nesses aplicativos, nessas ciladas da rede social.